Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje, neste vídeo, irei falar sobre a mortalidade das crias na época de criação. É um tema bastante relevante no mundo da ornitologia, pelo que deverão assistir ao vídeo até ao fim e comentar o mesmo. Peço desde já para não se esquecerem de colocar like no vídeo, de subscreverem o canal se ainda não o fizeram e de ativar o sininho para receberem uma notificação sempre que for colocado um novo vídeo no canal. Uma vez que no hemisfério norte estamos a iniciar a época de criações, é de veras importante aflorar um pouco este tema. Mortalidade nas crias. Quais as causas? Primeiro, teremos de ter em consideração que durante a época de criação, nem todas as crias irão nascer, crescer e vingar até à sua independência. Isso faz parte do processo de seleção da natureza e a nós criadores só nos resta colocar em prática algumas regras para tentar reduzir ao máximo esse número de mortalidades. É importante mantermos registros de anos anteriores em que as criações possam não ter começado bem e que no decorrer das mesmas tenhamos sido capazes de alterar de forma positiva alguns fatores, os quais nos levaram a ultrapassar essa fase negativa. Assim, poderemos voltar a colocar em prática esse manuseio na eventualidade das criações voltarem a ter o mesmo tipo de problemas. Normalmente, uma boa média de nascimentos de crias por casal andará entre as 6 a 10 crias, tendo em consideração 2 a 3 posturas por época de criação, podendo haver exceções, e termos casais a tirar mais aves que a média, ou termos também casais que terão um valor muito abaixo da média referida. Mas quando é que um criador se deverá preocupar com a mortalidade das crias? O primeiro fator que um criador deverá colocar em uso será sempre a observação. Por exemplo, um casal coloca uma postura de 4 ovos galados e quando eclodem apenas um ovo não eclode. É preocupante? Não. É cerca de 25% dos ovos não eclodidos para uma taxa de 75% de nascimentos. Poderão ser vários os fatores que terão provocado essa situação, desde o ovo não ter sido virado pela fêmea com a frequência necessária, não ter apanhado o calor necessário durante o choco, etc., sem pensarmos necessariamente que poderá ter sido provocado por doença. Se nos 4 ovos galados apenas 2 crias nascem e as restantes não chegam a nascer, já merece da nossa parte alguma preocupação, pois já estaremos a falar de 50% de mortalidade. O mesmo acontece quando uma ninhada de 4 ovos galados nascem as 4 crias, e no decorrer dos primeiros dias uma dessas crias morre, mas as restantes foram tratadas de forma irrepreensível pelos pais e vingam até à sua independência. Nesses casos, não haverá motivo para o criador se preocupar. Ao invés, se dessa ninhada de 4 crias, 3 morrem e apenas uma vinga até ficar independente, já é caso para o criador ficar preocupado e tentar apurar a ou as causas para essa situação ter ocorrido. Será que essas crias estavam alimentadas ou não estavam alimentadas? Essas crias aparentavam estar doentes, com alguma mancha no peito ou no baixo ventre, ou com uma cor esbatida? Quase todas as vezes em que os pais não alimentam as crias é porque estes, os pais, é que estão doentes. Ao contrário do que se pensa, não são as crias que estão doentes, mas sim os progenitores. Os progenitores, por já serem aves adultas, têm um sistema imunitário já completamente desenvolvido, o que faz com que mesmo as aves estando doentes aparentem estar fisicamente sãs, não percebendo o criador que sofrem de alguma patologia. Para revertermos esse tipo de situação, temos de começar por tratar os pais, pois só com pais sãos é que as crias também sairão sãs.
Seja a mortalidade provocada por os pais ou por as crias estarem doentes, deveremos agir no imediato. E essa reação não deverá ser impingindo remédios, mesinhas e antibióticos que outros criadores aconselhem, mas sim procurando no imediato a ajuda de um veterinário, para analisar as fezes dos pais e para fazer uma biópsia às crias falecidas, por forma a prescrever um tratamento que efetivamente elimine o foco da causa da mortalidade. Existem dois tipos de mortalidade nas crias. Aquela que pode ocorrer antes do nascimento, o que se designa por aborto, ou pouco tempo depois das crias saírem do ovo. Abortos. A morte do embrião pode acontecer numa de 3 fases. Primeiro, nos primeiros dias da incubação. As alterações cromossómicas, a presença de pesticidas, medicamentos ou toxinas e as infecções transmitidas pelos pais são algumas das causas para provocar a morte do embrião antes do início da incubação. Segundo, numa etapa intermédia. A morte durante o período intermediário de desenvolvimento do embrião pode ser devido a uma má nutrição dos pais, os quais transmitiram essas deficiências ao embrião. Assim, temos como possibilidades a carência de vitaminas, como a vitamina D3, K, B2, B5, B6, B12, biotina, o ácido fólico e outras substâncias como o magnésio, fósforo e o ácido linoleico, etc., que podem ser os responsáveis pelas mortes no decorrer dessa fase. Este déficit nutricional pode ter como causa indireta o abuso na administração de antibióticos, já que estes destroem a flora digestiva das aves, a qual é capaz de sintetizar algumas das substâncias anteriores nos intestinos dos progenitores. As infecções causadas por vírus, bactérias e fungos também podem ser indicadas como responsáveis nos abortos durante a fase intermediária. Terceiro, quando estão prestes a eclodir. A morte das crias, pouco antes de nascerem, pode ser devido à presença de genes letais ou de alterações cromossómicas. Por vezes, com o objetivo de reparar e fixar algumas características nas aves com que trabalhamos, por forma a atingirmos o requerido no standard, recorremos com demasiada frequência à consanguinidade, com todos os efeitos indesejáveis que isso poderá envolver. O déficit de vitaminas como a vitamina A, D3 e K, o ácido pantoténico e fólico ou as doenças infecciosas como o famoso ponto negro são também responsáveis pela morte do embrião. Às vezes, o recurso a práticas tão simples como colocar banheiras aos pais para aumentar a umidade do aviário podem evitar que a cria fique colada no interior do ovo, pois de outra forma ela não se conseguirá virar para romper corretamente a casca e morrerá na tentativa. Morte após o nascimento. Quando a morte ocorre após o nascimento das crias, algumas das causas responsáveis poderão ser as seguintes. A. Abuso de antibióticos. É prática habitual por parte de muitos criadores o uso e abuso de antibióticos nos momentos precedentes ao início das criações e durante as mesmas. Com o pretexto da preparação preventiva para a reprodução, as aves são bombardeadas com cocktails de antibióticos. Este mau uso dos medicamentos causa, na minha ótica, muitos mais inconvenientes do que vantagens. Os 5 efeitos indesejáveis que poderão aparecer são os seguintes. 1. Imunodepressão. Verifica-se que determinados antibióticos, como as tetraciclinas, afetam o funcionamento do sistema imunológico das aves, com o perigo consequente de poderem estas ficar infectadas por todos aqueles agentes infecciosos oportunistas.
2. Aparecimento de resistências bacterianas. Em certas ocasiões, as doses aplicadas não são as corretas e são usadas durante um tempo inapropriado. Isto pode provocar que as bactérias se possam tornar resistentes a estes medicamentos, de tal maneira que quando nós necessitarmos realmente de os dar, eles já não servirão, pois as bactérias adquiriram resistência ao princípio ativo dos mesmos. 3. Transtornos digestivos. Com os antibióticos, não eliminamos apenas as bactérias perigosas, como também as bactérias benéficas, sendo estas as encarregues de fabricar as substâncias úteis para o organismo das aves, como, por exemplo, a metabolização das vitaminas. 4. Aparecimento de infecções fúngicas. As bactérias e os fungos estão em equilíbrio no intestino das aves, razão pela qual a eliminação de um desses grupos favorece o crescimento excessivo do outro. Por exemplo, quando se abusam de tetraciclinas, é fácil que apareça a candidiase. 5. Alteração do desenvolvimento embrionário. Algumas substâncias, como as penicilinas, tetraciclinas, cloranfenicóis e as sulfamidas, foram comprovadas que interferem com o desenvolvimento normal do embrião. Embora a maioria das investigações tenham sido feitas em antibióticos antigos, como os mencionados anteriormente, não se rejeita que os novos antibióticos não sejam também perigosos. O razoável nestes casos seria não usar os medicamentos em aves que estão prestes a criar ou já a criar. Hipo ou hipervitaminose. Pequenas carências de vitaminas nas fêmeas podem ocorrer durante a reprodução, principalmente se estas se desgastarem ao efetuarem várias posturas. Nem sempre os níveis adequados de vitaminas para uma ave adulta podem ser suficientes para uma fêmea que esteja na postura, por exemplo. Nesses casos, deveremos providenciar um aporte vitamínico para ajudar as aves. Também é possível encontrar casos de hipervitaminose, já que é habitual que os criadores acrescentem suplementos vitamínicos às papas dadas aos progenitores, para que estes alimentem as crias, as quais em geral já vêm com os níveis necessários de vitaminas. Este excesso vitamínico é igualmente prejudicial, assim como a sua deficiência. C. Preparação inadequada dos alimentos. A grande maioria dos criadores usa geralmente alimentos úmidos para favorecer a alimentação das crias por parte dos pais. O uso de sementes germinadas, de cuscuz ou das papas úmidas pode ser prejudicial se não forem devidamente preparados ou se estiverem demasiado tempo à disposição das aves. As altas temperaturas e a umidade favorecem o aparecimento de fungos e bolores dos alimentos, acabando por normalmente provocar que muitas aves de vários aviários sofram de infecções como a candidiase. D. Higiene deficiente. A época de criação é uma fase de muito trabalho para o criador, razão pela qual por vezes a higiene é deixada um pouco para trás. Isto favorece as infecções bacterianas intestinais, as quais se traduzem em diarreias nas crias e nos progenitores. Outras situações, como por exemplo tentar manter o aviário mais quente, poderá provocar uma má ventilação das instalações, com os consequentes problemas respiratórios, dificuldade respiratória, sinusites, etc., nas aves. Estas são algumas das causas da mortalidade entre as aves juvenis. Não serão certamente as únicas, mas são aquelas que mais facilmente poderemos evitar. Nas situações em que ocorre muita mortalidade, é sempre aconselhável recorrer aos serviços de um veterinário, de preferência especialista em aves. Portanto, como poderemos verificar,
A observação é fundamental para que consigamos identificar corretamente o ou os problemas que poderão levar à mortalidade das crias, seja esta ainda no interior dos ovos ou após o nascimento das mesmas. Penso que este é um vídeo extremamente importante para todos os criadores, por isso solicito que coloquem like, que comentem e que subscrevam o canal, meus amigos criadores. Sabem que neste canal o que conta em primeiro lugar é a ajuda e partilha de conhecimento. E os vídeos aqui colocados têm sempre como intenção principal discutir assuntos sérios com fundamento e não apenas para ganhar likes e subscritores. Boas criações ou mudas, um forte abraço.